Você já ouviu alguém dizer: fulano é católico praticante e também é maçom? Não tem problema nenhum. São coisas separadas. A Igreja não condena mais a maçonaria. Essas afirmações circulam muito, e todas elas estão erradas. A Igreja Católica tem uma posição sobre a maçonaria. Ela é clara, ela é antiga, ela foi reafirmada em 2023 e ela não deixa margem para interpretação. Hoje vamos entender por quê. Não com ataques a pessoas, mas com doutrina, história e verdade. Antes de falar da posição da Igreja, precisamos entender o que é a maçonaria. A maçonaria é uma fraternidade iniciática, fundada oficialmente em 1717, em Londres. Organizada em lojas, com rituais secretos, graus de iniciação e juramentos de sigilo. Ela se apresenta como uma organização filosófica e filantrópica. Defende valores como liberdade, igualdade e fraternidade. Muitos de seus membros são pessoas de bem, com genuína intenção de fazer o bem ao próximo. Mas intenção boa não garante que uma doutrina seja boa. E é sobre a doutrina que a Igreja fala. No centro da cosmovisão maçônica está a figura do grande arquiteto do universo, um ser supremo genérico, que pode ser qualquer Deus, o Deus de qualquer religião. Buda, Jeová ou o Deus cristão. Tanto faz. Para a maçonaria, todas as religiões são caminhos igualmente válidos. Nenhuma tem a verdade absoluta. Nenhuma tem revelação exclusiva. Para a Igreja Católica, isso é uma heresia fundamental. O presidente da Pontifícia Academia de Teologia, Dom Stagliano, afirmou que a heresia maçônica está fundamentalmente alinhada com a heresia ariana, porque a ideia de um grande arquiteto do universo nega a divindade de Jesus Cristo, afirmada com veemência pelo Concílio de Nicéia. Pense no que isso significa. Jesus Cristo não é, para a maçonaria, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É apenas um dos grandes mestres da humanidade, como Buda, como Sócrates. Para um católico, isso é inaceitável, porque a fé católica não é uma entre muitas opções. É a revelação de Deus em Cristo Jesus, única, definitiva, irreversível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse um caminho, disse o caminho. Quando um católico entra na maçonaria, ele aceita, ao menos implicitamente, que essa exclusividade não existe, que Cristo é igual aos outros, que a Igreja é apenas mais uma. Isso contradiz o batismo, contradiz o credo, contradiz tudo. Há outro problema que a Igreja aponta: o segredo. O esoterismo maçônico é composto de doutrinas espirituais secretas e reservadas dentro da maçonaria. O catolicismo é, por natureza, público. A missa é aberta. O evangelho é proclamado nas praças. A doutrina é ensinada a todos. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz, disse Jesus. A maçonaria funciona ao contrário. Rituais secretos, juramentos de sigilo, revelações reservadas apenas aos iniciados de grau mais alto. Um católico não pode jurar lealdade a uma organização secreta acima da sua lealdade à Igreja e ao Evangelho. Não é compatível. Nunca foi. A posição da Igreja não é nova. A 28 de abril de 1738, o Papa Clemente XII promulgou o primeiro documento explícito sobre a maçonaria, a Carta Apostólica In Eminente Apostolato Specula, em que declarava dever-se condenar e proibir as mencionadas sociedades. Desde então, mais de 10 papas se pronunciaram sobre o tema. Em 1983, o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, assinou a Declaração sobre a Maçonaria, aprovada por São João Paulo II. O texto afirma que permanece imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja.
Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. E para quem ainda tinha dúvidas, o Dicastério para a Doutrina da Fé reafirmou em 13 de novembro de 2023 a proibição dessa prática. A decisão foi aprovada pelo Papa Francisco. Clemente XII em 1738, Ratzinger e João Paulo II em 1983, Francisco em 2023. A doutrina não muda. Mas eu conheço padres maçons. Esse argumento aparece muito e precisa de uma resposta honesta. O fato de existirem padres, bispos ou até cardeais que eventualmente tenham ligações com a maçonaria não muda a doutrina da Igreja. A Igreja é constituída por homens pecadores. Sempre foi. Judas era apóstolo, e mesmo assim a doutrina de Cristo permaneceu intacta. O critério para saber o que a Igreja ensina não é o comportamento dos seus membros, é o magistério. E o magistério é claro: católico não pode ser maçom. A Igreja não condena os maçons como pessoas, não os odeia, não os persegue, mas condena uma doutrina que coloca todas as religiões no mesmo nível, que esconde seus ensinamentos mais profundos em segredo e que exige lealdades que competem com a lealdade a Cristo. A posição da doutrina da fé não é nova. A doutrina não muda. O Evangelho será sempre o mesmo. A revelação já está estabelecida. Se você conhece alguém que está nessa situação, não condene. Ore, dialogue, mostre com caridade. E se você mesmo está nessa situação, saiba, a porta da Igreja está aberta. Sempre esteve. E Deus espera por você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Que Deus te abençoe.